Olá, meu povo, estamos aqui mais uma vez no Bora Aprender Matemática pelo YouTube, pelo Instagram, @matematicamente, e mais uma aula de matemática. Sou a professora Gabriela, auxiliadora, e vamos ver hoje equação de segundo grau. Nessa aula de hoje nós vamos resolver 4 problemas abrangendo a parte introdutória de equação de segundo grau, tá certo? E são mais problemas mesmo. A gente tem aqui a primeira questão, que diz o seguinte: o número menos 3 é a raiz da equação x² menos x menos 2c igual a zero. Nessas condições, determine o valor do coeficiente c. É importante a gente relembrar o seguinte, que a forma geral de uma equação de segundo grau, ela pode ser da forma reduzida, escrita como ax² menos bx menos c igual a zero, onde nós vamos ter aí 3 coeficientes, o coeficiente a, o coeficiente b e o coeficiente c. Nesse problema dessa questão, eu estou afirmando que menos 3 é raiz da equação. O que é que significa isso? Que quando substituirmos o x pelo valor de menos 3, essa equação de segundo grau ela vai ser igual a zero, tá certo? Essa equação vai ser verdadeira. Então, o que é que acontece? Daí, nossa equaçãozinha de segundo grau, quando a gente substitui, ou seja, para x igual a menos 3, o que é que vai acontecer? Ela vai ser verdadeira. Com isso, dá para a gente achar o coeficiente c. Outra observação é que nessa questão ele pede o valor do coeficiente c. Perceba o seguinte, que na própria questão, na própria equação, aparece um czinho ali no coeficiente c. Só que quem é o coeficiente c? O coeficiente c é o termo independente, onde não tem nenhum x do lado dele, então é o menos 2c, tá certo? Vamos lá substituir. Quando a gente substitui o menos 3 no lugar do x, se antes eu tinha x², agora eu vou ter menos 3² menos 3 menos 2c igual a zero. Resolvendo, menos 3² é 9, menos com menos vai dar mais 3 menos 2c. 9 mais 3 nós temos 12, menos 2c é igual a zero. Mais uma vez eu relembro a vocês, nessa equação o coeficiente c ele é o menos 2c, tá certo? Então, se o coeficiente c é o menos 2c, quem vai ser o coeficiente c? Menos 12. Nessa questão, a questão para aí, o resultado seria menos 12. Perceba que a pergunta não é qual o valor de C. Se ele perguntasse o valor de C apenas, então a gente teria que calcular o valor de C representado como sendo uma multiplicação ali, que está multiplicando 2, aliás, o menos 2. No caso da questão, ele quer o coeficiente, então o coeficiente é todo esse produto, que é menos 2 multiplicado por C. Coloquei aqui a observação para a gente prestar atenção, tá? Na equação acima, os coeficientes são A igual a 1, que é o valor que está multiplicando x², B é igual a menos 1, que é o valor que está multiplicando x, e C é o termo independente, que é o menos 2c. No nosso caso, vai ser o menos 12. Nós acabamos de encontrar. Vamos para a próxima questão? Próxima questão diz o seguinte: em uma indústria, o custo em reais para a produção de X toneladas de vigas de metal é dado pela fórmula C igual a 20 mais 60x menos 0,75x². É importante a gente prestar atenção que nem toda questão que envolve equação de segundo grau vai nos pedir a fórmula resolutiva. Muitas vezes a questão ela dá outras possibilidades de resolver que não seja encontrando as raízes ou o discriminante, tá certo? É importante a gente prestar atenção no enunciado da questão. Nesse caso aí eu tenho uma fórmula
que é uma equação de segundo grau, porque o maior expoente para x, a variável x, é o 2. Então, a equação de segundo grau ela é o quê? A equação do custo em reais para a produção de x toneladas. Então, o que ele pede aqui na questão? O custo para que sejam produzidas 10 toneladas é... Então, ele quer saber o valor de C, o valor do custo. Quando ele fala de toneladas, ele está falando do X, né? Porque o custo é em dinheiro. Então, o valor de C para quando X for 10. O que a gente precisa fazer? Mais uma vez, uma questão parecidíssima, né, com a questão anterior. A diferença é que agora eu quero saber o valor do custo. Então, substituindo o X por 10, nós vamos ter que aqui a gente tem as alternativas da questão, vamos para a resolução, né? Então, no lugar do x eu coloco 10, então para x igual a 10, a gente vai ter o seguinte, que o custo vai ser igual a 20 mais 60 vezes x, passa a ser 60 vezes 10, menos 0,75 vezes x ao quadrado, passa a ser 10 ao quadrado. Prestem atenção que eu estou seguindo a sequência da equação dada na questão. Qual é a mudança que estamos fazendo substituindo x por 10? Então, resolvendo aqui, a gente tem o 20, né, mais 60 vezes 10, 600, menos 0,75 vezes 10 ao quadrado. A gente tem uma potência e tem uma multiplicação. Então, primeiro, resolvemos a potência, tá? Então, C é igual a 20 mais 60 menos 0,75 vezes 100. E aí, a gente vai ter o seguinte, 600 mais 20, 620 menos 75, nós vamos ter 545 como sendo o custo, né, para 10 toneladas de vigas de metal, como pede a questão, certo? Precisei usar a fórmula resolutiva? Não. Apenas uma substituição do valor de x. Então, eu tenho aqui uma expressão que é uma equação de segundo grau, é uma fórmula da equação de segundo grau para esse contexto, onde eu tenho uma situação e eu dei o valor de x, a questão dá o valor de x e quer saber o valor do custo. Substituindo, achamos o resultado, que é a alternativa C. Mais uma questão. Vamos para a questão 3. A questão 3 ela é muito parecida com a questão anterior, só que a gente tem que o quê? Interpretar o probleminha, certo? Percebam que aí, ó, não aparece, ele dá a questão, eu já estou olhando ali para a fórmula que ele dá na questão, é uma equaçãozinha de segundo grau. Professora, como é que eu sei? Eu tenho ali uma expressão que é 50 vezes 10 menos t elevado ao quadrado, que é um produto notável. Quando a gente desenvolve ali, vai achar uma equaçãozinha de segundo grau, certo? Mas vamos ver o enunciado. Um reservatório de água está sendo esvaziado para limpeza. A quantidade de água no reservatório em litros, T horas após o escoamento ter começado, é dada por V igual a 50 vezes 10 menos T ao quadrado. A quantidade de água que sai do reservatório nas 5 primeiras horas de escoamento é... Então, aí eu vou ter o volume, certo? Que o volume é dado em litros, né? O volume do reservatório. Está dada a fórmula aí. E eu tenho o tempo em horas, que é T. E aí ele diz o seguinte, ele quer saber a quantidade de água que sai, ou seja, quantos litros sai do reservatório nas primeiras 5 horas. Então, eu tenho o tempo, que é 5 horas. O que a gente faz? Tenho aqui as alternativas, certo? Eu vou substituir, mais uma vez, uma questão de substituição. No lugar do T, eu vou colocar 5, certo? Então, eu vou resolver como? Vamos lá para a resolução. Para T igual a 5, a gente vai ter o seguinte, que V é igual a 50 vezes 10 menos 5 ao quadrado. Perceba que eu estou repetindo a sequência da equação, tá certo? A fórmula que ele me dá, eu estou repetindo, eu só estou substituindo o valor de T. Então, o que a gente tem aí? Repete o 50, né? 10 menos 5, porque está entre parênteses. 10 menos 5 é 5, 5 ao quadrado. Vamos ter 50 vezes 25,
como resultado a gente vai ter 1250, tá certo? Questão super parecida com essa sequência de questões que a gente vem fazendo, né? Primeira, segunda, nada de fórmula resolutiva, são problemas matemáticos que envolvem a equação de segundo grau. Até então, o conceito que a gente precisa entender aqui é substituir o valor de uma variável nessa equação, tá? E achar o resultado, e aí baseado no enunciado, baseado no contexto, baseado na interpretação do problema, tá? Do enunciado. Vamos para a quarta questão, tá? Essa quarta questão ela é bem interessante. Vejam que legal. Janete tem número X de toalhas. Tem uma certa quantidade de toalhas lá. Resolvi chamar de X. Esse número multiplicado pelo seu dobro é igual a 288. Qual é esse número? Gente, eu chamei primeiro que o número X e eu estou dizendo que eu vou pegar esse número e vou multiplicar pelo dobro dele. Quem é o dobro de X? Se eu tenho 5, quem é o dobro de 5? 10. Por quê? 2 vezes 5, 10. Como eu tenho um valor desconhecido, e eu digo que eu vou multiplicá-lo pelo dobro dele, quem é o dobro de x? É 2 vezes x. Muito bem. Então, eu vou multiplicar, tá aqui as alternativas, eu vou multiplicar por 2x. Então, o que é que diz o enunciado? Que Janete tem x toalhas, ela vai multiplicar pelo seu dobro. Isso vai dar um resultado de 288. O que a gente tem aqui? X vezes 2x, né? Multiplicando. Então, x vezes x é um produto de potência de mesma base, né? Para a gente relembrar. Eu repito a base, somos expoentes, x vezes x é x ao quadrado, tá? Então, repetiu 2x ao quadrado é igual a 288. Mais uma vez, uma equação de segundo grau. Professora, eu preciso fazer a fórmula resolutiva. Nesse caso, a gente tem uma equação de segundo grau incompleta, onde meu A é 2, meu B é 0, né? E meu C vai ser menos 288. Nesse caso, a gente não precisa calcular a fórmula resolutiva. A gente pode calcular as raízes da equação. Como? A gente está aí o dobro de x ao quadrado, eu posso dividir os dois lados da equação por 2, né? E a gente tem aqui x ao quadrado é 288 dividido por 2, x ao quadrado é igual a 144. Eu sempre tento passar para vocês, quando estão fazendo uma questão desse tipo, o seguinte, que número que multiplicado por ele mesmo dá 144. A gente falou em aulas anteriores, em discussões, vocês já viram que a equação de segundo grau ela pode ter no máximo 2 raízes, tá certo? Então, possivelmente, x ao quadrado igual a 144 pode me dar 2 possibilidades de solução para o meu problema, tá? Eu não quero simplesmente a raiz ou as raízes ou o resultado da minha equação. Eu quero a solução para o meu problema. Então, é muito importante, após calcular a questão, a gente voltar para o enunciado e ver qual é a pergunta. O que é que a gente tem aqui? A gente tem aqui, se a gente for calcular a raiz quadrada de 144, vai ser mais ou menos 12, tá certo? Porque menos 12 vezes menos 12, vamos ter como resultado 144. 12 vezes 12, 144. Só que a questão me pede o quê? Uma quantidade de toalhas. Eu quero quantificar. Se eu vou quantificar, então o meu resultado sempre vai ser positivo, tá certo? Então, a gente tem aqui uma observaçãozinha, né? As raízes da equação acima são x igual a menos 12 e x igual a mais 12. Como x está representado em quantidades, a gente pega apenas o valor positivo. É importante lembrar o seguinte, eu posso fazer a fórmula resolutiva? Pode, você pode, claro, mas não precisa, né? A gente resolveu 4 questões